Bom dia a todos. A gente está indo para a terceira palestra do dia e cada uma está melhor que a outra. E essa promete superar a anterior, que vai ser difícil, porque a palestra do Mário foi muito boa, mas eu tenho certeza que o Renan vai encantar todos nós. Eu sou Afonso Abelhão, eu sou diretor da APP, o diretor de comunicação da APP, que realiza o Festap já há alguns anos. E eu falo toda vez e vou repetir, é um prazer enorme voltar com o evento presencial. Vocês não têm noção do quão gostoso é essa troca de energia, essa vivência que a gente passa junto com vocês, o quanto a gente aprende aqui com vocês. Eu tenho certeza que muito mais do que vocês com a gente, com todos os palestrantes. E eu vou falar um pouquinho agora do nosso próximo palestrante. Renan Quevedo, fundador da Novos para Nós. O tema da palestra, Vivendo da Minha Arte, uma busca de 100 mil quilômetros pelo Brasil por artistas populares. Renan Quevedo é publicitário, formado pela Escola de Propaganda e Marketing de São Paulo, ESPM. Acho que vocês já ouviram falar, né? Era diretor de arte de uma grande agência em São Paulo quando descobriu o mundo da arte popular brasileira. Em 2017, decidiu mudar de carreira e criou o Novos para Nós, um projeto de pesquisa independente que busca percorrer o Brasil na tentativa de mapear e celebrar a obra dos nossos artistas populares. Com vocês, Renan Quevedo. Muito bom dia a todos. Essa bomba que ele jogou na minha mão de tentar superar a palestra anterior é muito difícil. Eu vi que estava todo mundo super aqui empolgadíssimo com a fala do meu colega e eu espero de alguma forma poder também entregar alguma coisa para vocês hoje. Essas 3 palavrinhas mudaram minha vida. Já foi dado um spoiler do porquê, mas hoje eu faço questão de contar um pouquinho mais para vocês com essa temática Vivendo da Minha Arte. Esse foi o nome que a gente deu para a palestra de hoje, que é quase uma piada, né? Aquela sensação que todo mundo tem, meu sonho é vender minha arte na praia, tomando água de coco e sol. É quase uma piada, né? Tá todo mundo querendo meio, putz, era isso que eu queria e tal. Mas de alguma forma ou de outra as coisas aconteceram por aí. Eu não fui para a praia, mas eu fui para outros lugares. E eu vou contar para vocês o que foi que aconteceu. Bom, meu nome é Renan Quevedo, já fui introduzido, e eu sempre fui uma pessoa 100% ligada ao mundo das artes. Todos os dias eu preciso desse contato. Eu brinco que as pessoas, alguns precisam ir para a academia todos os dias, tem gente que gosta de cuidar do jardim, brincar com as plantas, tem gente que leva o cachorro todos os dias para passear, cada um tem uma coisa. A minha coisa, que é o que a gente vai chamar isso, ou então se a gente quiser transportar para o título da palestra de hoje, é a minha arte, é o que eu gosto de fazer. Então, a minha coisa é o mundo das artes. Eu digo que é uma espécie de um remédio, uma coisa que me deixa motivado todos os dias. É ali que eu bebo da minha criatividade. Eu sou nascido no interior de São Paulo, vim para cá em 2010, justamente para fazer essa faculdade que hoje eu estou aqui, posso voltar para cá. Vim cursar o curso de publicidade e sempre muito curioso, sempre, enfim, querendo ver coisas. Um grande amigo, me convidou para ir para uma exposição de arte popular brasileira. E por mais que eu sempre tivesse esse interesse do mundo das artes, naquela época eu não saberia dizer para vocês o nome de um artista popular brasileiro. Isso é muito curioso, isso fala muito sobre o nosso sistema educacional, sobre os nossos interesses, sobre a agenda da mídia, a agenda do mundo cultural. Eu sabia dizer todas as fases do Picasso, eu já tinha mergulhado em tudo que o Van Gogh tinha produzido, eu sabia decor e salteado. Mas um artista popular, eu sabia absolutamente nada. E foi aí que eu fui, então, para essa exposição chamada Teimosia da Imaginação, que estava em cartaz no Instituto Tomiotaki. Eu também nunca tinha ido, nem conhecia o Tomiotaki naquela época. Isso acho que foi logo ali no começo do 2º ano de faculdade. E lá eu me deparei com essa exposição que tinha a obra de 10 artistas populares. Eu fiquei completamente curioso, uma pulga atrás da orelha, porque eu pensava, gente, como é que pode um lugar tão conceituado, um local que coloca à disposição das pessoas sempre obras de artistas eruditos, entre aspas, trazer aqui um conteúdo de arte popular brasileiro. Saí com um catálogo embaixo do braço,
a pulga atrás da orelha, obviamente, e comecei aos poucos a pesquisar o que seria a arte popular brasileira. E aí eu me deparei com essa definição do Eduardo Galeano, que fala que é um complexo sistema de símbolos de identidade que o povo cria e preserva. Grande coisa, né? Para mim não dizia muita coisa. Comecei a pesquisar ainda mais e mais e mais e mais e mais, e nessa época, acho que a gente está falando de mais ou menos uns 2 anos depois, eu já estava inserido no mercado de trabalho. Eu era diretor de arte de uma grande agência aqui de São Paulo, tinha aqueles clientes que é o sonho de todo mundo, estava produzindo já para eles, a gente estava sempre criando, fazendo as campanhas, e eu me lembro que sempre que eu tinha um tempo ali, 5 minutos, entre um job e outro, ou então quando eu estava dentro do ônibus indo para a agência, ou quando eu estava, sei lá, tinha uma folga de alguma aula aqui na faculdade, eu estava sempre olhando, sempre pesquisando o que eram esses benditos desses artistas populares que me ajudassem a entender um pouco melhor essa definição do Galeano. E foi aí que numa semana, numa quinta-feira à noite, as coisas começam a mudar. A gente estava fazendo uma concorrência para a agência há mais ou menos já um mês e meio, quase 2 meses. Concorrência de agência, se vocês de repente já estão no mercado de trabalho ou não, vocês acho que mais ou menos já ouviram falar o que, que é isso. É um Deus nos acuda, saia correndo, ninguém quer ficar perto, você não vai embora para casa, você dorme na agência, você fica final de semana, você não vê a família, você não vê absolutamente ninguém, é só aquela questão da bendita da concorrência. E depois de um mês e meio, quase 2 meses, a gente ia entregar na sexta-feira a concorrência e eu cheguei para o meu chefe e falei, escuta, isso era quinta-feira à noite. Passei a mão no telefone, resolvi pedir um carro. Eu falei para ele, olha, eu não vou estar aqui amanhã a partir das 7 horas da noite. Então, 7 da noite, na sexta-feira, não conte comigo. Como assim? Mas é que a gente já vai começar a pensar a próxima coisa para vir aqui no sábado. Falei, olha, você me desculpa, eu não tenho como vir aqui amanhã. Peguei o telefone, liguei para uma locadora de carros e pedi um carro, então, para sexta-feira, 7 horas da noite. E decidi fazer minha primeira visita para um artista popular para tentar entender um pouquinho mais do que era isso. Eu decidi então que eu iria para o Vale do Jequitinhonha visitar uma artista que eu só conhecia dos livros, que eu já tinha visto obras dela em alguns museus, em algumas galerias. Os livros me contavam bastante sobre ela. Essa ceramista chamada Noemisa Batista dos Santos. E depois de 15 horas, durante a madrugada toda, eu saí às 7 horas da noite, cheguei lá por volta de umas 10, 11 horas da manhã, só parando. Você pode dar o play para mim, por favor? Só parando para abastecer o carro, eu cheguei nesse lugar, chamado Vale do Jequitinhonha. E aí, o play tá rolando? Vamos lá. Pronto. Eu me deparei com essa cena. E esse foi um vídeo que eu fiz da Noemisa, que está ali na janela da casa dela. E me deparei com uma situação completamente contrastante com o que eu vivia aqui em São Paulo naquela época. A Noemisa tem obras nas principais coleções de arte, eu não vou falar se é arte popular, se é arte contemporânea, tanto faz, arte dentro e fora do Brasil. A Noemisa tem esse trabalho de mais ou menos uns 25, 30 centímetros de altura. São peças que narram a vida e o cotidiano no Vale do Jequitinhonha. Algumas coisas que eu vou pedir para vocês separarem. Primeiro, as tonalidades. A gente está vendo aqui 3 cores do barro lá no Vale do Jequitinhonha. Esse tom mais escuro é chamado de tauá. O tom médio aqui, um tom intermediário, é simplesmente chamado de barro, e o branquinho é um barro que eles conseguem extrair, que na verdade ele é extraído um pouco acinzentado e na hora da queima ele fica branco, chamado de tabatinga. A Noemisa, então, faz essas cenas. Aqui, por exemplo, na cena do caçador, mas vai matar o bichinho e tudo mais. O que ela está representando aqui é, na verdade, a comida que vai chegar para dentro de casa. Na segunda peça, a gente vê possivelmente uma mãe, enfim, uma mulher fazendo biscoitos, ou seja, vai ter comida. Reparem que ela tem longos brincos, o cabelo completamente alongado, uma coisa bem diferente daquela cena que eu mostrei para vocês, de onde a Noemisa mora. E também, mais uma vez,
falando sobre comida. O menino tirando leite da vaca, mais uma vez alimento, o tocador, uma cena alegre, o sanfoneiro, né? Ou seja, vai ter música. E aqui a Noemisa começa a fazer uma série de obras que falam sobre o casamento. Eu sempre percebi que a Noemisa, ali através dos livros, tinha uma dedicação muito especial por essa questão das noivas. Até onde eu sabia, a Noemisa não tinha nunca casado, mas aquilo para mim tinha alguma coisa ali que não estava sendo muito dita além da escultura dela. Então, voltei para São Paulo, fiquei mais ou menos uma meia hora com a Noemisa, que era o tempo que eu tinha. Peguei o carro de novo, voltei às 15 horas para São Paulo para dar conta de chegar aqui até domingo à noite e trabalhar na segunda-feira, que enfim, né? O boi tem que trabalhar toda segunda-feira. Essa viagem para mim foi uma coisa tão contrastante, acho que essa é uma palavra muito boa, que eu decidi repetir a mesma viagem no mês seguinte. Dali 30 dias eu peguei o carro e fiz tudo de novo, para ficar mais uma vez 30 minutos, que era o tempo que eu tinha junto com ela. E aquilo para mim foi tão especial que eu decidi voltar algumas outras vezes nos meses seguintes e nos anos seguintes. Eu passei mais ou menos 2 ou 3 anos visitando artistas populares de final de semana, férias, feriados, sempre quando eu tinha um buraquinho na agenda. Eu fui para o sul do Pará, eu fui para Pernambuco, eu fui para o Ceará, eu fui para o Mato Grosso do Sul, fui para o Rio de Janeiro, Minas de novo, e eu fui riscando o mapa completamente por todos os lados. Chegou um momento que essa história das noivas, dali da Noemisa, começou a me incomodar. Eu falei, tem alguma coisa aqui que, enfim, acho que eu preciso entender melhor o que está acontecendo. Aí decidi pedir uma semana de férias da agência, entrei no carro, fui até lá. Eu já sabia que na cidadezinha da Noemisa, como vocês podem ver, não tem hotel, não tem pousada, então eu passei dormindo uma semana no posto de gasolina, que ficava mais ou menos a 1 hora de distância da casa da Noemisa, e todos os dias eu ia até a casa dela para a gente sentar e conversar e falar um pouco sobre a vida. Eu queria saber mais sobre a produção dela e queria entender um pouco mais esse deslocamento das obras, né, que saem desse lugar e vão parar em cenários herméticos, né, paredes brancas de museus e de galerias. Foi nesse momento que no primeiro dia a gente falou sobre como foi crescer na zona rural e como foi aprender a trabalhar o barro. E aí eu comecei a entender que os artistas populares têm esse conhecimento que é sempre passado de geração em geração. A Noemisa aprendeu com a mãe dela, que aprendeu com a avó, que aprendeu com a bisavó, e isso a gente volta, segundo os livros, numa atividade que é praticamente tricentenária só nessa região, ou seja, mais de 300 anos de conhecimento de cerâmica só ali no Vale do Jequitinhonha. Bom, algum de vocês sabiam disso? Eu também não sabia disso na época e achei super interessante. No segundo dia, a gente falou sobre como foi crescer na zona rural. No terceiro, quarto dia, eu comecei a entrar no que eu queria realmente saber, que era sobre a questão dessa produção de noivas da Noemisa. E aí ela me contou que, de fato, nunca tinha casado, mas que o sonho da vida dela era, de fato, ter casado. Ela teve um namorado uma época, mas aí, enfim, ele acabou indo embora e a Noemisa, como ela mesma colocou, ficou para depois. Mas o sonho dela não. Vocês viram ali que no entorno da Noemisa não existe nada, e nada muito vai para frente a não ser do próprio barro que está no chão. O barro que é encontrado lá não é esse barro molinho, confortável, gostoso, que a gente vai numa aula de cerâmica, brinca ali, bate que nem criança, fica doido. É um barro seco, parece um tijolo. Aquilo você dá na cabeça de uma pessoa, a pessoa desmaia na hora. E a Noemisa deu um jeito ali de conseguir cultivar essa vontade da Noemisa. Aqui, por exemplo, é uma cena do casamento dentro da igreja. Você tira essa tampa, que é o telhado, e dentro você consegue ver o noivo e a noiva com os dois padrinhos, o padre, o altar com a Bíblia em cima, os castiçais, as flores. As paredes internas, todas têm esses desenhos das paredes externas. E ali, então, mais uma vez, essa vontade, né? Tinha alguma coisa ali por trás. Antes de ir para passar essa semana lá, eu decidi pedir para minha avó se minha avó ainda tinha o vestido de noiva dela, porque essa atenção que a Noemisa dá para os vestidos era uma coisa especial. Minha avó falou, claro, eu tenho, está ali guardado, pode levar.
E aí eu botei dentro do carro e quando a gente começa a falar sobre as noivas, eu falei: "Noemisa, faz muito tempo que a senhora não vê um vestido de noiva?" "Nossa, faz muito tempo, porque era na época que eu ia para a cidade ver as meninas e, acompanhar os casamentos, faz muito tempo que eu não vejo." Falei: "Olha, eu tenho um dentro do carro, a senhora quer ver?" E na hora que eu falo isso, instaura-se o terror na cabeça da Noemisa. Ela fica assim completamente abobada. "Claro, pega lá dentro, vai lá pegar o carro, vai pegar o vestido dentro do carro." E eu fui, eu tinha uma câmera que estava filmando essa cena. Falei: "Noemisa, eu vou desligar a câmera, tá bom?" Ela falou: "Tá bom." Mentira, eu não desliguei. Quando depois eu saio de cena e vou ver ali o que aconteceu, assim, a partir do momento que eu saio ali da cozinha ali da Noemisa, ela começa a arrumar o brinco, arruma o cabelo, arruma o vestido, ajeita assim. Ela estava se preparando para, enfim, finalmente ver o vestido que talvez fosse parte de um grande sonho dela. Eu venho com a caixa, coloco em cima do fogão a lenha, ela destampa, começa a olhar, e ali aquela cena eu lembro todas as noites. Acho que uma das cenas mais lindas que eu já vi na minha vida. E ela aos poucos vai olhando para aquilo, olha para a costura, olha para o tecido, bota a mão aqui, põe a mão ali, levanta o vestido, olha, olha, olha. Do nada ela deixa o vestido cair no chão, pega a barra e coloca. E eu já não tinha mais o que falar nessa hora, né, completamente mudo. Passam 5 minutos, eu acho, ela pergunta: "Tô bonita ou não tô?" E eu não conseguia falar nada, só fiz assim com a cabeça. Falei: "Noemisa, vamos lá fora pra gente fazer umas fotos da senhora com esse vestido." Ela: "Vai sujar o vestido." Eu falei: "Não importa, não tem problema nenhum, deixa sujar o vestido." E a gente foi lá pra fora, fez as fotos da Noemisa, a gente, eu e ela, né. A gente foi lá pra fora, fizemos as fotos do vestido, eu voltei para o posto de gasolina naquela noite, depois no dia seguinte eu voltei, a gente falou de umas outras coisas. No final daquela semana, chegou no último dia, cheguei lá e falei: "Noemisa, tá na hora de eu voltar pra São Paulo, eu não posso mais ficar aqui." E aí, de novo, aquela cena do terror na carinha dela. "Cadê aquele vestido? Onde é que tá?" Falei: "Uai, o vestido tá dentro do carro, Noemisa, por que a senhora tá me perguntando isso?" "Eu ia perguntar se de repente você podia deixar o vestido aqui." E eu falei: "Uai, não entendi. Como assim? A senhora quer guardar o vestido?" Eu quero o vestido aqui." Eu falei: "Então, Noemisa, mas é que era da minha avó, eu não sei se eu posso e tudo mais." Eu falei: "Mas qual por quê?" Ela falou: "Porque eu quero usar esse vestido." Aí eu não entendi, e tive que perguntar o porquê. E ela me responde: eu quero usar esse vestido no dia que eu for encontrar com o papai do céu." Quando a Noemisa me fala isso, minha cabeça que dá um nó, o terror instaura agora na minha cabeça. E eu olhei para aquela situação, eu, enfim, não sabia, não era para vocês terem visto isso agora. Eu não sabia o que fazer, não sabia o que pensar. E o que eu faço? Vou deixar esse vestido aqui ou não vou? Vou levar embora ou não vou? Eu resolvi perguntar para ela como era o vestido que ela de fato queria. E ela me falou, me explicou. "Ah, acho que pode ser assim, com comprimento assim, assim, assado, com esse tipo de bordado." Eu falei: "Tá bom, eu vou levar esse vestido embora, mas eu vou fazer de tudo para voltar na próxima vez com o vestido que a senhora quer." Vim para São Paulo e isso, de novo, só contribuiu para uma coisa que estava dentro de mim, que era: será que é isso que eu quero fazer? Será que eu quero ficar dentro de uma agência de publicidade? Eu sei que eu sou uma péssima pessoa para falar isso aqui hoje para vocês, que estão todos muito certeiros de que é isso que vocês querem, tá? Mas eu também não vou falar para vocês não fazerem. A gente já vai chegar lá. Eu passei meses e meses e meses com um nó na minha cabeça, sem saber o que fazer. Eu ia trabalhar completamente sugado, sem muito norte na vida. E eu chegava em casa à noite super cansado, olhava para aquelas prateleiras de pequenas coisinhas que eu trazia dessas viagens e ali eu acreditava que tinha alguma coisa. Quando meus amigos entravam em casa e perguntavam: "O que é isso? O que é isso aqui? O que é esse outro? Mas que madeira é essa?" Eu sabia contar exatamente tudo. "Não, essa escultura de madeira ela é feita com essa madeira que esse senhor tira do fundo do Rio São Francisco, ou esse outro aqui usa uma borracha que ele tira de uma seringueira da Amazônia, ou isso aqui faz tal coisa." Eu tinha essas histórias. E depois de muito tentar com terapia, que não resolveu, mas ajudou bastante,
corrida, que também não resolveu, mas ajudou bastante. Até a academia, né? Eu que, enfim, não ajudou nada. Mas eu tentei um pouco de tudo, para ver se eu encontrava uma luz ali no fim do túnel. E foi nesse momento que eu me lembro dessa cena, e a cena do sonho, né, da Noemisa, que tinha uma única coisa ali em volta da casa dela que vocês viram, que era o barro. Ela pega esse barro, espreme e faz a limonada mais linda de todos os tempos. Ela transforma uma coisa que é realidade em uma coisa que era sonho em realidade. A partir do momento que ela me pede para ser enterrada com o vestido de noiva, o que era realidade se torna eternidade. Então, ali eu entendi o que era aquela bendita da definição que o Galiano deu. São símbolos de identidade, fala muito sobre a nossa cultura, quem eu, quem você, quem todos nós somos ao mesmo tempo. É um sentimento muito grande de coletividade. Fala muito sobre as nossas inquietudes, os nossos sonhos, os nossos desesperos. A arte popular carrega absolutamente tudo. E foi aí que então, depois de anos e anos, a gente bota ali uns 3 anos com esse nó na minha cabeça, numa noite de janeiro de 2017, eu estava quase para dormir, chorando, porque né, não aguentava mais, me veio um estalo na minha cabeça. E hoje, falando para vocês, é muito simples, né? Eu juntei coisas, pontos, mas foi muito difícil de chegar nesse resultado. Primeiro, vocês sabem que eu gosto de dirigir, passando essas longas e longas horas pelas estradas do Brasil. Segundo, eu sabia essas histórias. As pessoas, quando entravam em casa e queriam saber como que cada coisa era feito, eu sabia responder. Terceiro, essas histórias... Não tem vídeo, fiquem tranquilos. Essas histórias mexiam com as pessoas. Essas histórias mexiam porque eram simplesmente verdades, né? Essas histórias acontecem e aconteceram e vão sempre estar acontecendo. E eu não aguentava mais São Paulo. O que eu ia fazer com isso? Eu decidi então que eu queria entrar num carro pelo Brasil e olhar para a produção desses artistas populares e contar sobre elas e falar sobre elas. E isso para mim ia funcionar como um portfólio, numa espécie de transição do mundo da publicidade para o mundo das artes. Talvez eu quisesse trabalhar em alguma galeria ou em algum museu, alguma coisa nesse tipo. E depois de muito pensar, essas 3 palavrinhas surgem na minha vida: novos para nós. Novos para nós. Eu ia falar sobre artistas que eu conhecesse no meio da estrada e artistas também já super consagrados, como talvez Mestre Vitalino, se alguém aqui já ouviu falar, que hoje em dia, quando a gente vai para o Nordeste e vê aquelas figurinhas de barro pequenininhas, geralmente tocadores de sanfona, banda de pífano, ele foi o que talvez tenha sido o primeiro de todos que criou essas figurinhas feitas em barro. Eu ia falar sobre grandes nomes, mas sempre com essa abordagem de novo, porque tem sempre alguém que nunca ouviu falar dessas pessoas. Eu passei por isso, todos os meus amigos passaram por isso. E é uma provocação. Como a gente ainda não conhece? Como a gente ainda chama isso de novo? Eu entrei no carro dia 12, na noite do 11 para o 12 de outubro de 2017, semana que vem a gente faz 5 anos de Novos para Nós. E sem voltar para casa, eu rodei 27.183 quilômetros. Eu visitei 16 estados mais o Distrito Federal. E eu tinha um único compromisso que eu fiz comigo assim que eu rodei o primeiro quilômetro do Novos para Nós, que seria todos os dias contar pelo menos a história de um artista popular. Em quase, se a gente pensar, foram 6 meses, eu coloco 6 meses, mas deu quase 7 meses, uns 200 dias. Em 200 dias eu contei mais de 300 histórias. Ou seja, ultrapassei a meta que eu tinha colocado para mim. E hoje em dia, o Novos para Nós já acumula muito mais de 100 mil quilômetros rodados. Na verdade, já posso falar que são mais de 150 com toda certeza, mas a conta é uma conta meio louca que não sei mais onde ela começa, onde ela termina. Eu não só falei sobre artistas populares, mas eu falei de um cenário, de um contexto popular que me ajudava a contextualizar essas histórias para as pessoas que estavam acompanhando o Novos para Nós.
majoritariamente via Instagram, via Facebook e via o www.novosparanós.com.br. É sempre o mesmo conteúdo para as 3 frentes. E os textos sempre divididos metade com as minhas impressões de ter visitado aquele lugar e a outra metade nua e crua, falando sobre cores, formas, as motivações que existem por trás de cada uma das criações. Eu falei sobre, por exemplo, lugares do Brasil como o Lajedo de Pai Mateus, que até na época era bem desconhecido, a Globo ainda não tinha filmado, acho que foi uma minissérie, alguma coisa que foi feita lá no interior da Paraíba. Também, por exemplo, a panelada maranhense, numa questão de culinária. Alguém já ouviu falar da panelada maranhense? Toda vez que eu falo da panelada maranhense é sempre a mesma coisa. Embaixo, ela é uma cama de arroz, tá? Então, um arroz na parte de baixo. E a parte de cima, que é essa mistura que vocês estão vendo, ela é feita com os miúdos do boi, a canela do boi e a unha do boi. É sempre isso, exatamente. Mas é deliciosa. E eu falei sobre todo um contexto popular, com profissões populares, curandeiros, parteiros, benzedeiros, vaqueiros, como, por exemplo, esse senhor aqui, que é lá do interior do Piauí, numa cidade chamada União. Ele é um vaqueiro. Vaqueiro é aquela figura que faz a manutenção da zona rural, meio que protege, que ajuda ali na lavoura. E ele me contou que ele faz parte de um grupo de mais de 40 vaqueiros, lá de União, que mais ou menos no começo dos anos 2000 eles cansaram de tentar mostrar para os oficiais, enfim, para os políticos da cidade, que aquela figura era uma figura muito importante. E eles cansaram de falar, então eles resolveram cantar. Criaram um coral de vaqueiros que invadiu o Congresso no começo dos anos 2000 e conseguiram institucionalizar o Dia do Vaqueiro lá no Piauí. Aqui, por exemplo, a questão da culinária que eu falei para vocês, a panelada maranhense, ali o tacacá, que já é uma coisa mais da Amazônia. Amigo aí dos controles, dá um play para mim aqui, por favor. E eu não sei se vocês já... Não, volta. Aqui, ó, isso aqui é um vídeo. Aí! Isso é formiga tanajura. Formiga tanajura é uma coisa muito comum ali a partir do norte de Minas até o Maranhão. Tem a época que a formiga cai do céu, como eles falam, né? Chuvas de tanajura. E essa aqui é uma das minhas receitas favoritas de tanajura, que ela é feita ali na panela com manteiga misturada com farinha. Aqui, amigo, você me dá mais um play aí, por gentileza? Aqui um lugar chamado Vila Fantasma, que fica em Minas Gerais. Essa é uma vila com mais de 200 casas e uma única moradora, a Dona Maria. Isso acontece porque uma vez ao ano existe o jubileu de Nossa Senhora das Dores, onde as pessoas saem da vila ali mais próxima e tem que subir toda essa montanha. Quando eles chegam lá em cima já é final do dia, está todo mundo cansado. Então eles construíram essas casas que hospedam durante uma noite no ano as pessoas que vão fazer o jubileu de Nossa Senhora das Dores. Todos os outros dias a Dona Maria é a única habitante dessa vila. E aqui foi um jeito que eu encontrei de um meio de realizar uma pesquisa, na verdade. Em antropologia, não sei se vocês já passaram por isso, mas a gente entende que tem várias formas de você realizar uma pesquisa. E eu estava em Salvador nesse dia, numa comunidade chamada Alto das Pombas, e eu já tinha passado assim vários e vários dias lá e não tinha saído nada da minha pesquisa, nada. Eu estava tipo super chateado já, não sabia mais como fazer para tirar alguma informação deles. E quando você está na estrada depois de alguns meses, hoje já é um pouco mais difícil, eu tenho menos cabelo hoje em dia, mas na época eu estava precisando cortar o cabelo. Eu olhei assim, bem no cantinho do posto de gasolina, tinha um salão de barbearia. Era uma coisa triangular, assim, um espaço super pequeno. E na hora que eu entrei, os dois barbeiros, um estava sentado no chão, o outro estava de pé. Ele olhou para minha cara. Enfim, eu falei, eu queria cortar o cabelo. Como é seu nome? Ele falou, Bruno. Eu falei, Bruno. Solta o play, DJ.
Eu entendi que nesse momento o Bruno ia fazer alguma coisa que fosse aproximar com as outras pessoas locais. E ali ele começou a me contar sobre as tradições, as coisas. Ele fez esse risco. Uma coisa que eu jamais faria na minha vida, mas ele fez esse risco. E durante aquele momento, eu falei para vocês que eram dois, né? O Bruno e o outro que ficou sentado no chão, que durante o processo inteiro ali de cortar cabelo, ele não olhava na minha cara, não puxou um assunto nem nada. Na hora que o Bruno faz o risco, o moleque só vira e fala: "Ah, agora sim tá style, hein?" E aí eles começaram a me contar todas as dicas de Alto da Pomba e me falaram tudo que eu precisava conhecer, a costureira que morava não sei aonde, o baile que ia ter de madrugada, o outro que ia... Me contaram várias e várias coisas. Então, aqui uma forma de mostrar para vocês como realizar essa pesquisa. E agora eu vou contar rapidamente a história de alguns. Eu sei que a gente está meio patinando no horário aí, começou já bem atrasado. Mas a Dona Isabel, por exemplo, já que eu falei para vocês de Vale do Jequitinhonha, eu quero contar um outro exemplo também do mesmo lugar. A Dona Isabel, na década de 60, ela era recém-viúva e com 4 filhos para criar. Aos sábados, ela, que fazia utilitários de barro, chegava a caminhar quase 11 quilômetros com 2 filhos nos braços e os outros 2 que já sabiam andar iam no chão. Em volta dela, na parte de trás do corpo, ela amarrava com lençol as peças para vender na beira da estrada dali depois de 11 quilômetros. Um belo dia, ela que fazia moringas resolve fazer uma tampa um pouquinho diferente para uma das moringas, porque ela entendeu que se ela continuasse a fazer o que ela sempre fazia, nada ia mudar. Para essa cabeça de moringa, ela fez uma coisa que mais ou menos lembrava, segundo ela, dando risada tosca e porcamente, uma cabeça de mulher. Ela não tinha aquele conhecimento na época. Passou um farmacêutico da região, olhou para aquilo e falou: Dona Isabel, essa aqui é muito melhor que as outras. Eu quero comprar essa daqui e eu vou pagar um pouco mais por ela, porque eu gostei. E isso para ela foi o empurrão que ela precisava. Voltou para casa feliz da vida e falou: eu vou melhorar essa cabeça de boneca que estava horrorosa. E aí, aos poucos, passando os próximos anos, ela foi aperfeiçoando isso. E nos anos 2000, no começo dos anos 2000, ela ganhou o prêmio da Unesco para Brasil, América Latina e Caribe. Ela pegou o primeiro lugar desse prêmio, que fez com que, enfim, ela ficasse conhecida no mundo todo. Ela falava sempre sobre os franceses, os holandeses que vinham até o Vale do Jequitinhonha para visitá-la, enquanto nós, muitos de nós brasileiros, não passamos ideia de quem foi Dona Isabel. Ela acabou falecendo em 2014, mas essa é a família da Dona Isabel, a filha dela, Glória, a neta, Andréia, e que continuam produzindo esse saber que foi Dona Isabel quem criou. Antes de falecer, ela sabia que não era para sempre. E ela decidiu dividir esse conhecimento, porque quando ela dividia, o conhecimento só se multiplicava. Então, todos os vizinhos, família, conhecidos, qualquer um lá de Santana do Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, que tivesse interesse em aprender a bendita técnica, podia bater na porta dela, que ela ia sentar e ela ensinar. E hoje em dia, grande parte da economia de Santana do Araçuaí deve-se ao trabalho da Dona Isabel. Ali próximo, também no Vale do Jequitinhonha, Ulisses Pereira Chaves. Ele faleceu em 2006, 2007. Ulisses tinha visões sobrenaturais. Muitos acho que vão colocar nessa caixinha. Ulisses era uma pessoa extremamente espiritualizada, conversava com o céu, com a terra, com as árvores, os pássaros, porque ele acreditava que tudo estava vivo. Bate o vento, a árvore se mexe, pronto, ela está viva. Antes de falecer, Burle Marx chegou a conhecer o trabalho do Ulisses e dizia que Ulisses era o maior ceramista brasileiro. Ele também é parte das principais coleções, assim como Isabel, assim como Noemisa. E aqui, por exemplo, um exemplo é difícil, né? Aqui, por exemplo, 2 peças do Ulisses. Aquela foi chamada de Metamorfose, porque vocês podem ver que, enfim, é uma criatura que tem 4 patas, mas tem várias cabeças, cabeças meio humanas, cabeça meio de bicho, uma coisa que a gente não sabe exatamente dizer o que é. E o Ulisses sentia que devia alguma coisa por esse reconhecimento da obra dele. E antes... a cada fornada de peças que ele fazia, ele escolhia uma, cavava um buraco próximo da casa dele e enterrava uma peça como forma de devolver para a natureza o que a natureza dava para ele.
E aqui Jasson, que foi uma história já completamente diferente de todas as outras que eu contei agora aqui para vocês, mas eu tinha visto coisas do Jasson circulando no mercado de arte, mas ninguém dizia, Jasson mora em tal lugar. Não tinha isso. Eu só sabia que ele era alagoano. E ainda bem, graças a todas as deusas, deuses e etc., Alagoas tem um dos menores territórios do Brasil. Se não me engano, é o segundo menor território brasileiro. E eu decidi investigar. Passei alguns meses ali em Alagoas, até que num posto de gasolina, mais uma vez, a vida sempre acontece no posto de gasolina, para quem está na estrada, eu perguntei para o frentista, ele me falou, já ouvi falar desse sujeito, acho que ele mora mais ou menos por ali. E era aquele estradão de terra, assim, que sabe que a poeira levanta, que forma tipo uma névoa, que você não consegue ver nada? Falei, tá bom, é lá que eu vou. Ele falou, ó, quando passar a segunda porteira, você vira para um lado, aí vai ter um pé de macaxeira, ou de, pode ser, um mandacaru no meio do caminho, aí você vira para cá, vira para lá. Gente, obviamente eu me perdi bastante, e o que era para ter demorado 1 hora, eu acabei fazendo em 4, quase 5 horas. Quando eu cheguei na beira dele, na beira da cerca da casa dele, eu perguntei, o senhor conhece Jasson? Ele falou, sou eu. Assim, com uma cara de fantasma, assim, completamente branco, porque como assim alguém apareceu aqui? Quem é essa pessoa? E eu falei, olha, meu nome é Renan, eu pesquiso arte popular, eu faço assim, não sei o que tem, nananã, eu estou procurando, faz tempo que eu gostaria de conhecer o senhor, mas enfim, ninguém nunca falou onde que o senhor mora e como é que fazia para chegar aqui. Mas hoje, finalmente, eu cheguei. E aí ele falou, olha, eu faço umas coisas e tal, completamente fechado. A gente passou 2 horas, eu já meio careca, no sertão de Alagoas, num sol de próximo do meio-dia, vocês imaginam como que eu saí de lá. Passou essas 2 horas, ou ele estava cansado, ou ele estava convencido, ele resolveu me convidar para entrar. Nem me ofereceu um copo d'água. Foi assim, uma visita completamente estranha comparada a todas as outras que eu já fiz. E nesse momento, ele abre uma portinha assim no fundo da casa dele e eu me deparo com uma cena parecida com essas. Jasson faz cadeiras, carrancas, ele faz garrafas, ele faz malas, ele inventa um mundo super colorido, com figuras, com fauna, com flora, com folclore do interior de Alagoas, muito influenciado pelo Rio São Francisco. Nesse momento entra a dona Cássia, a esposa do seu Jasson, que hoje em dia a gente apelidou carinhosamente de Cobra Cascavel, porque ela chegou doida da vida. E se não fosse ela, nada disso tinha acontecido, que eu vou falar para vocês que vem pela frente. Eu falei, seu Jasson, me conta mais dessa produção. Ele falou, Renan, eu estou, na verdade, quase parando, porque eu fico 3, 4 semanas para vender para tentar vender por um preço que a gente não vai conseguir comer. Eu fico muito, muito tempo fazendo isso e as pessoas que passam aqui, para quem eu consigo vender, não entendem esse meu processo, como que demora, como que é uma coisa que exige bastante de mim. Eu acordo às 3 horas da manhã, vou dormir às 10h30 da noite para ficar 3 semanas para fazer uma peça dessas. E a pessoa vem aqui e oferece um valor, enfim, não vou nem falar para vocês porque é uma coisa ridícula. Eu sentei com ele e falei, seu Jasson, eu adorei essas coisas, eu adoraria ter uma cadeira do senhor. Se eu gostar da primeira, eu gostaria de ter mais umas outras 3, talvez 4 então no total. Ele falou, tá bom. Eu falei, quanto que o senhor cobraria para fazer uma cadeira para mim? E ele falou um preço, que era o preço que pagavam para ele. Eu falei, não, eu acho que não é esse preço. Aí fiz um cálculo ali na minha cabeça, multipliquei por 4, por 5, e eu falei o preço do que eu achava que era talvez o mais correto para aquela peça. Ele falou, peraí, não, mas você quer uma cadeira ou você quer um sofá? Não estou entendendo. Eu falei, não, é exatamente essa peça, mas eu acho que é uma coisa mais próxima, talvez, do mercado, ou como deveria ser. O que o senhor acha? Ele falou, claro, tá bom, se você está feliz, eu vou estar mais feliz ainda. Eu falei, tá joia. Mas eu não sei quando eu vou te entregar essa cadeira. Eu falei, não tem problema. E eu levava um dinheiro guardadinho comigo dentro do carro, embaixo do banco, assim, do passageiro, eu abri, peguei aquele dinheiro e entreguei na mão dele. Na hora que ele viu, ele ficou assim, completamente abobado. Ele falou, mas e se eu nunca te entregar essa cadeira? Eu falei, não tem problema, a dívida vai estar na mão do senhor. Passou assim, sei lá, acho que umas 2 semanas depois, ele me liga para dizer que a cadeira já estava pronta e que eu podia buscar quando eu quisesse. Falei, seu Jasson, o senhor segura aí, porque eu não sei quando eu vou voltar agora para Alagoas tão cedo.
Ah, no final de 2000... Bom, eu falei sobre ele no Novos para Nós, contei para todo mundo onde ele morava, falei como fazer para chegar lá, para que ninguém mais se perdesse tanto. Em um ano depois, uma cadeira do seu Jason foi para a Semana de Design de Milão. O prefeito da cidade dele, acho que com vergonha ou alguma coisa nesse sentido, mandou asfaltar aquela estrada de 20 e tantos quilômetros, que eu demorei 4 horas para fazer. E hoje em dia, quem quiser visitar seu Jason, pode ir, que chega facinho na casa dele. E em 2019, ele ganhou o título de artesão do ano pelo estado de Alagoas. Agora... peraí, que aconteceu um problema. Peraí, que eu tenho uma coisa para mostrar para vocês. O slide correu errado. Deixa eu ver. Onde a gente está? Aqui. Agora a gente vem aqui. Pronto. Desculpa, gente, foi erro meu. E ele ganhou esse título de artesão do ano. E esse foi o vídeo sobre a exposição dele, que aconteceu na estação de trem de Maceió e recebeu mais de 2.000 pessoas por dia visitando. Meu nome é Jason Gonçalves da Silva, artesão da cidade de Belo Monte, e nasci em Pinheiro, na região, em Recife, trabalhando de roça, plantava palma, milho, feijão, algodão. Não tinha tanta certeza de chegar aonde cheguei, e aí só tenho que agradecer a Deus por ter me dado esse dom. Toda a vida eu gostei de enfrentar coisas difíceis. É o melhor de você enfrentar o difícil que eu faço, porque eu faço porque a pessoa enfrenta, né? Foi me dedicando cada vez mais no trabalho da madeira, e hoje é eu dormindo e já sonho com a madeira. Tem galhos aí, pé de árvore que caiu na tempestade, e eu olhava aquela madeira que não servia para nada, só mesmo para calvão. Ali eu vi uma obra de arte naquela madeira. E eu pegava aquilo ali e transformava. Eu amo o que faço, e cada dia que passo, eu pensando em criar mais coisas novas, né? Se o tempo der, já quero ir mais adiante. Eu penso em dormir pouco. Isso até eu gosto, porque quem dorme pouco vive mais. Quando eu comecei, chegou um ponto que a peça não era tão valorizada. Eu gostava de fazer aquilo, não queria parar por gostar de fazer, mas em condições financeiras, muitas vezes eu pensava em parar. O túnel que eu estava, eu considerava escuro, apagado. Tinha uma luz, mas ninguém acendia. E essa pessoa não chegou a acender outra luz, né? E até hoje essa luz mantém acesa. Cada dia, cada hora que passa, ela mais forte. Só ilumina mais. Eu nunca fiz uma feira de artesanato. Eu nem sabia o que era. Mas a primeira exposição que eu comecei na minha vida é essa. Hoje eu estou mais ou menos sabendo um pouquinho que ela vai funcionar. Mas até agora, há pouquinhos dias atrás, eu não sabia como é que era essa exposição. Quando Deus ilumina o caminho da gente, a gente recebe a ajuda de tudo quanto é lado. Chegou o ponto que foi perto minha para Milão, em 2019, agora está indo para amanhã, lá para os Estados Unidos. Para mim é
é um orgulho eu mandar o nome da cidade e do próprio estado de Alagoas e do Brasil, mandar para tão longe. Então, isso a gente se sente contente, alegre com isso, tão rápido assim, outros clientes, o público me levou nesse local tão longe e hoje muita gente sente orgulho do que eu faço na região, na cidade, no estado, né? De acontecer o que está acontecendo. Toda peça que eu fizer é única. Já sou o homem que fez coisas engraçadas na cidade de Belo Monte, porque não tem nada desse mundo que pague o que eu estou vendo o pessoal enxergando o meu trabalho. Né? Só Deus é que dá a recompensa, né? A gente pede e ele que dê a recompensa a cada um que veio oferecer. Quando o Senhor nasce para todos, está escrito que cada um se cuida, cada um faz o seu. A sorte é, às vezes, você que faz. Quando ele ganhou esse prêmio, ele falou assim: eu só pode ter essa exposição se o Renan fizer a curadoria. Aí eu fiz a curadoria do trabalho dele e fiquei também incumbido de pensar o nome dessa exposição. E o nome foi O Sol Nasce para Todos. Primeiro porque acho que a história dele tem tudo a ver com isso, é um ditado popular, mas era um sentido de dar uma esperança, mas é uma forma de você jogar uma luz, literalmente, no trabalho de tanta gente boa que tem por aí. Voltei para São Paulo, depois desses meses na estrada, e aí fazer o quê? Como é que eu vou viver da minha arte? Como é que eu vou, né? Como que as coisas vão acontecer? E eis que, no mesmo dia, assim, no dia seguinte, pinga um inbox no Facebook, no pessoal do TED me chamando para fazer um TEDx lá em João Pessoa. Isso foi em 2018. E eu, que nunca tinha feito uma palestra na minha vida, decidi topar essa missão. E meses e meses ensaiando para que no dia eu pudesse falar um pouco sobre essa minha trajetória, que na verdade a minha trajetória, a minha vida é pautada na vida de outras pessoas, né? Todas essas biografias que eu contei para vocês, tudo isso compõe a minha história. E eu falei essa frase lá e disse que, enfim, as pessoas gostaram. Nenhum sonho vem com garantia. Ele só precisa ser maior que qualquer medo ou insegurança que você possa ter. Depois, na sequência, a Jeep me convidou para fazer parte de uma campanha. Eles estavam lançando esse clube Jeep e eu tinha, coincidentemente, usado um Renegade para fazer esse percurso pelo Brasil, mas eles não tinham nada a ver com isso. Eu que aluguei, eu que paguei o bendito do carro, sofrendo, chorando, com seguro-desemprego, aquela coisa, né? E logo na sequência aconteceu essa questão da Jeep. E eu falei, pera um pouquinho, que momento que eu vou sair para pedir emprego no museu e na galeria que eu estava falando? E quando eu comecei a dar indícios de que o projeto ia acabar, as pessoas que já estavam acompanhando Novos para Nós falaram, não, de jeito nenhum, não pode. Se vira aí, meu filho, mas você não pode acabar esse projeto. E aí, então, decidi fazer a primeira exposição do Novos para Nós, que era sobre o trabalho do José Bezerra, chamada Do Começo do Mundo. Ele é um morador do Vale do Catimbau, no meio do estado de Pernambuco, e que faz, enfim, criaturas usando a madeira que ele encontra caída no sertão. O Zé Bezerra, ele foi parar na Fundação Cartier de Paris. Essa aqui foi uma visão, enfim, uma das fotos da exposição. Eu tentei recriar justamente o pátio do Zé Bezerra, onde ele deixa essas peças caídas. A gente pode olhar para uma coisa e falar, putz, isso aqui parece tal bicho, isso aqui lembra um outro e tudo mais. Quando eu tive na casa dele, vou falar sobre essa peça aqui, tá? Que tem esse bicão comprido. Eu olhei para aquilo e falei, nossa, Zé Bezerra, o senhor fez um pelicano. Ele falou, o quê? Pelicano? O que é isso? Você não está vendo que isso é um bisungão? E é óbvio que pelicano não existe no meio do estado de Pernambuco, né? Que burro eu. E bisungão era, na verdade, o nome para qual ele chamaria essa peça. Depois, na sequência, eu fiz o Festival PET de 2019.
A Nespresso me convidou para fazer uma exposição sobre arte popular brasileira e ocupar uma casinha que fica ali na Faria Lima, sabe, embaixo do prédio do Google, assim, aquele prédio que é assim, tem uma casinha lá no meio. Era a primeira vez em mais de 200 anos que aquela casa estava sendo ocupada num circuito cultural. E ali a gente levou peça dos principais artistas, não vou dizer dos principais, mas enfim, eu fiz um recorte na produção de todo o Brasil e a gente ocupou essa casa. E em 2 semanas a gente teve mais de 12 mil visitantes, o que acho que para a arte popular é uma coisa completamente revolucionária. Aqui, enfim, eram as visitas guiadas. Eu sempre faço questão de estar presente, contando essas histórias para as pessoas, porque eu acho que, bom, a peça tem que se sustentar sozinha. Eu não precisa ter uma legenda ali falando o tempo inteiro. Mas uma vez que você está presente, uma vez que você fala, que você conta, esse storytelling acaba amarrando absolutamente tudo. Depois no MASP, onde eu jamais imaginei que as coisas pudessem chegar, eu fui convidado para ocupar o restaurante do MASP com obras de artistas populares. A gente fez um recorte só em Vale do Jequitinhonha, estou falando bastante de Vale do Jequitinhonha hoje, e também ali da Bahia. Essas peças, no caso, são peças do Ulisses, que eu consegui garimpar pelo Brasil e juntar todas. Eu vou falar aqui Zé Bezerra, né, que vocês já conheceram agora, e a tapeçaria da Madalena, na época, eu levei para lá, essa tapeçaria é minha, eu acabei comprando, ela faleceu em 77, é uma artista que também era da Bahia e etc. Na época ela foi para o restaurante e agora, depois que passou a pandemia, eu pedi para a tapeçaria voltar para casa e o MASP me ligou para dizer que então eles fariam uma exposição só sobre a Madalena, só sobre essas tapeçarias dela. Então essa tapeçaria está voltando para lá na semana que vem, para a exposição que abre em novembro. Não deixem de visitar, é uma das coisas mais fabulosas de todos os tempos. Aqui foi como que minha arte foi surgindo, foi limpando muita vitrine, por exemplo, a vitrine do MASP. Eu me enfiei dentro da vitrine com uma vassoura, enfim. São cenas do backstage, porque tudo para fazer esse projeto é uma grande equipe, na verdade, né? Equipe mesmo. Sou eu tenho a Paula, na verdade, que super me ajuda, que é uma colega que veio da minha época de agência. Ela fazia o RP da agência e ela abraçou o projeto também e segue comigo. Sempre que pinga um e-mail desses cabeludos, dessas marcas, por exemplo, que passaram aí por trás, eu chamo a Paula e falo, Paula, resolve essa bucha para mim. Então é a Paula que faz essas coisas. Mas do resto é isso. Aqui em 2019 eu tive a honra de levar seu Jasson, que vocês já conheceram das cadeiras, para fazer uma palestra. Enfim, essas inúmeras palestras, aqui estou só dando um recorte para vocês do que Novos para Nós já fez, mas essa foi uma palestra que eu sempre quis levar um artista junto para participar. E nessa oportunidade eu sabia que dava para levar alguém, eu falei, então eu quero escolher um que seja bem bacana. E aí a gente fez a palestra juntos, nós dois, falando, enfim, ele contando a própria história, que é ainda melhor do que eu contando. A The School of Life, que é uma escola de inteligência emocional que existe, enfim, em vários países do mundo, eles me convidaram para falar sobre as habilidades emocionais personificando com artistas populares. Então, para falar sobre resiliência, eu usei o nome de um artista popular e personifiquei com a história dele. Depois a gente foi para o Rio de Janeiro e, não sei se vocês conhecem a Roberta Sudbrack, uma das maiores chefes de cozinha do Brasil. A gente fez esse bate-papo juntos. A Roberta é um doce, é uma ela de paixão. West Wing, enfim, o Novos para Nós acabou virando coisas que eu jamais achei que ele pudesse virar ou acontecer. O West Wing é uma marca de produtos para casa, né? Eles têm uma sede aqui na Vila Madalena, enfim, um e-commerce gigante. Ali em cima também para colar esses posters que eu fiz, né? Enfim, conhecimentinho ainda de diretor de arte. Eu fiz esses posters com frases de um contexto popular e trepei ali em cima naqueles vidros para justamente colar e fazer. Então, é assim, a minha arte vai existir, eu vou sobreviver da minha arte botando a mão na massa sempre, o tempo todo. E em 2020, durante a pandemia, a gente fez uma exposição também na Galeria Central, que é uma galeria só de artistas contemporâneos, uma coisa completamente diferente. E eu levei obras de 4 artistas brasileiros. No meio aqui vocês estão vendo a Dona Efigênia, que tem 91 anos agora, e ela fez esses bichos quase em tamanho real para estar lá dentro. E aí seu Jasson ganhou a exposição que eu falei para vocês,
que isso foi no final do ano passado, lá em Maceió, e também teve um recorde de público, enfim, para a cidade, que foi uma coisa de louco. Hoje em dia, o Novos para Nós segue existindo, firme e forte, depois de 5, estamos indo agora para 6 anos, e fazendo coisas, enfim, por todo o Brasil. Jamais imaginei que Novos para Nós pudesse estar nesse lugar, e fico, enfim, super honrado de estar aqui hoje pela segunda vez. Eu fiz Festap também em 2018. Atualmente, por conta da pandemia, o projeto ganhou uma loja que reúne obras de artistas populares do Brasil todo. Logo ali no começo da pandemia, eu comecei a receber ligações de pessoas, de artistas. Renan, e agora? Porque as pessoas pararam de passar aqui, o turismo não está mais acontecendo, como que a gente vai fazer? Como que as coisas vão se desenrolar daqui para frente? E eu, enfim, também não tinha absolutamente nenhuma ideia, né? Se a gente pensar nos primeiros meses de pandemia, ninguém sabia o que ia acontecer. E foi aí que eu entendi, putz, eu tenho ali uma quantidade de seguidores do projeto, poderia ser uma vitrine. Então eu pluguei produtos, enfim, peças de todo o Brasil. Então você entra no site, compra aquela peça, o dinheiro é enviado para o artesão e ele despacha diretamente da casa dele para a casa do comprador. Funcionou isso durante meses e meses e meses, super, super bem. Hoje as coisas foram mudando um pouco mais, a estrutura foi crescendo um pouco, então hoje a estrutura é um pouco mais diferente, mas são obras também garimpadas por todos os cantos do Brasil, de norte a sul, leste a oeste, de litoral ao sertão. E, enfim, o projeto foi crescendo e com todos esses nomes já por trás, reportagens e tudo mais, mas isso pouco importa. E hoje o Novos para Nós acaba oferecendo uma série de coisas. Palestras, por exemplo, hoje, a criação de conteúdo para grandes marcas ou pequenas marcas, tanto faz. O importante é a gente falar sobre arte popular. Exposições, consultoria sobre arte popular, identidade, sobre arte, brasilidade, empréstimos de obras de arte. A gente, enfim, eu acabei fazendo uma coleção no meio do caminho e é um jeito de a gente também difundir isso para o Brasil e para o mundo. Desenvolvimento de produtos, a gente pode fazer essas cocriações junto com essas comunidades e conexões com os polos produtores de artesanato. Tá. Vivendo da minha arte, que era o bendito título da palestra de hoje. Não é fácil, não é simples, custa caro pra caralho, mas eu posso dizer, de olhos fechados, que para mim não teve absolutamente mais nada gratificante do que isso. Não é só sobre a minha arte nesse caso, mas o intuito hoje era que vocês também pudessem conhecer mais a arte de outras pessoas e ver como eles vivem da arte deles. Quando eu falei que essa frase era um pouco piada, mas um pouco verdade, a piada é por conta do jargão, né? Vivendo da minha arte. Eu quero, enfim, fazer isso, quero fazer aquele outro, e sempre parece um sonho muito distante, sempre parece uma coisa muito inalcançável. Parece sempre que não foi feito para você, foi feito para todo mundo, menos para você. Mas de alguma forma, mais uma vez, eu não estou falando que vocês não devem ir para o mundo da propaganda, tá? Porque eu continuo usando propaganda hoje. Eu continuo utilizando todos os conceitos que eu aprendi sentado aqui como vocês, assistindo aulas, palestras e etc. Eu faço muito de storytelling, vocês podem ver. Eu faço muito ainda de direção de arte por conta, enfim, dos inúmeros momentos de criação que alguém precisa botar a mão na massa e essa pessoa sou eu. Mas eu sempre acho que quando você descobre a sua coisa, quando você entende o que é que te dá um combustível diário, no meu caso é o mundo das artes, vocês já sabem, mas o seu pode ser qualquer coisa, o seu pode ser uma atividade, pode ser um hobby, pode ser uma pessoa, pode ser um lugar, pode ser um sentimento que você consegue cavar e desfrutar e aproveitar daquilo. E antes de eu acabar, tem uma galerinha que quer falar uma coisinha para vocês. Querido, solta o último play para mim, por gentileza. Essa é a Noemisa. Gente, muitíssimo obrigado. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, obrigado mesmo de coração.
Para mim foi uma honra estar aqui mais uma vez. Que bom que vocês estavam aqui hoje, que bom que a gente pôde se conectar nessa manhã. O dia tá lindo, eu espero que vocês aproveitem. E vou deixar aqui a minha propaganda, @novosparanós. Quem é do Instagram, quem é do Facebook, corre lá, curte, conhece, que tem bastante coisa sempre, todos os dias. Obrigado, gente.